Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma live aqui. Nossa, eu não tenho nome para esse quadro, então se alguém quiser sugerir nome para esse quadro, a gente cria. Mas enfim, basicamente é uma live aí minha e do Casta para comentar um pouco sobre o que está acontecendo nesse momento de mercado. Como vocês podem ver nitidamente, não estou com o meu melhor cenário, nem o Casta. A gente está fazendo isso meio correndo. Mas porque a gente percebeu, né, que muita gente está incerto quanto às questões que estão rolando na Binance, na Coinbase. Então, qual que é o core dessa live aqui, pessoal? A gente vai explicar para vocês o que aconteceu na Coinbase, o que aconteceu na Binance. A gente vai falar as diferenças desses dois casos. Depois a gente vai abrir com vocês a entrevista que o Gary Gensler deu, que aí a gente vai entender por que a SEC está tomando essas posturas. E por fim, os criptoativos que foram considerados como securities pela Binance. Então a gente vai entender os potenciais riscos que esses ativos podem sofrer e também entender se outras corretoras do mercado de cripto tendem a serem afetadas por processos similares. Então, esse é o overview, esse é o resumo da live. Se vocês quiserem, pessoal, já vão mandando aí no chat as principais dúvidas que vocês têm, que aí a gente já vai salvando aqui, já vai registrando. Casta, quer dar aí só um bom dia aqui pro pessoal? Bom dia, pessoal. Então, Toca é aí, isso, vai. só isso? Vamos direto pro conteúdo que a galera tá querendo saber o que tá rolando. Vamos lá, vamos Então, entregar bora, o ouro bora. aí. Deixa eu compartilhar aqui então minha tela com o pessoal. Então vamos lá, né? Primeiro contexto, né? Se você não está morando, se você está morando numa caverna nos últimos 2 dias, o que está acontecendo? Basicamente, a gente teve dois releases da SEC. E com eles dois processos, né? Um primeiro release que era 13 acusações contra a Binance e o seu fundador, o CZ. E depois a gente teve algumas acusações em relação a Coinbase. Então, basicamente foi isso. Essa aqui foram as duas grandes notícias que movimentaram o mercado. O mercado está operando, somado desses dois eventos, uma baixa aí de quase 10% no Bitcoin, no Ethereum. Outros ativos que foram citados como valores imobiliários caíram ali na faixa de 15% e 20%. O BNB também está sofrendo bastante. E a gente também observou um grande outflow, né, uma grande saída de capital das principais corretoras. Então, Binance registrando 1,5 bilhões de dólares até o momento de saída de capital, desde da primeira notificação da SEC. Eu não vi números atualizados da Coinbase. Você tem esse número aí fácil, Casta? Cara, não vi números atrasados da Coinbase, não, cara. Não sei se nem se a Não. gente conseguiu cobrir. Tem alguns canais de Twitter que eu sigo para tentar pegar esses números, ainda não consegui achar uma info atualizada, cara. Beleza, depois qualquer coisa vai acompanhando aí no Twitter enquanto a gente vai passando a Tá. análise para ver se a gente consegue trazer um dado. Mas beleza, vamos começar então do começo, né? Cara, processo da Binance. Então a Binance, ela teve 13 denúncias contra ela. Esse daqui, né, é o release oficial da SEC, né, da CVM dos Estados Unidos, da Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos. E quais foram os pontos centrais que eles levantaram aqui? Primeiro ponto, e esse é um ponto que é comum dos dois processos, que é o serviço, né, de corretora, de broker, que seria justamente fazer ali algumas operações de OTCs, fechamento de negócios e registros de forma Binance tradicional. Opa, deu uma caída aqui. Voltei? Voltou. Ah, beleza. Mas eles afirmaram tanto que a Binance UX, como a Binance atual, quanto outras empresas ali relacionadas ao CZ estavam atuando de forma irregular, no caso ali prestando esses serviços. Ponto interessante aqui, pessoal. Essa acusação ela é extensa para todas as corretoras atreladas ao grupo Binance e não apenas ao Binance US, né? Que muita gente falou, é um problema só da Binance US. Não, essa acusação aqui se estende a todo o grupo. Qual foi a segunda acusação ali principal? A oferta e a venda, né, de criptoativos de forma não registrada. Então aqui eles alegaram muito focado na questão do BNB e do BUSD e também aos programas de stake. Então eles bateram aqui na tecla. O que basicamente isso quer dizer, cara? Essa sim interpretando staking como valor mobiliário, interpretando ali o BNB e o BUSD também, que são duas stablecoins. Então potencialmente isso pode se estender para outras stablecoins, que isso fique muito claro como valor mobiliário. Por fim,
eles também levantaram outros dois pontos centrais. E essas aqui, para mim, são as acusações mais pesadas em relação a tudo que está acontecendo. Que foi a questão da fraude por parte da Binance de restringir o acesso a Binance.com. Então eles falaram, cara, vocês falaram que iam restringir o acesso da Binance.com, que ela não ia conformidade nos Estados Unidos, mas para indivíduos de alta renda vocês fizeram vista grossa e mantiveram isso. E por fim, cara, a mixagem de fundos da corretora da Binance. Então, qual que é o essa para mim, pessoal, é a acusação mais grave que está existindo contra a Binance, se você não perceber que ela é diferente no caso da Coinbase, que é que a Binance teria pegado dinheiro de clientes, né, e misturado com dinheiro da corretora, teria levado para outras empresas do grupo da Binance, que também são de propriedade do CZ, e junto a isso teria feito wash trading, que seria o quê? Basicamente, o CZ, através de uma empresa chamada Sigma, teria pegado esse capital e inflado as negociações dentro da corretora dele, da Binance US, entre outros, manipulando o mercado. Então, essa é a acusação mais grave que existe contra a Binance. Vocês vão ver que essa acusação não se repete no processo da Coinbase, e para mim eu acho que é o maior red flag, o maior ponto de atenção desse processo até agora. Não sei se você quer adicionar algum ponto aqui, Casta. Não, acho que essa leitura aí dos pontos está interessante. É realmente a gente entender que eles estão atacando não só a Binance US e que tem algumas coisas que são assim, a gente acha, pô, essa parada de valor mobiliário e tal, super nebuloso, que é uma acusação assim, fraca, digamos assim, pelos primeiro ponto de vista, mas quando você acusa o cara de wash trading e de uso irresponsável da alocação de fundos, que isso é muito sério, porque isso é o tipo de coisa que a gente sabe que penaliza empresas do mercado tradicional de forma bem severa. Então, existe uma gravidade, sim, nessas acusações que você destacou. Concordo contigo. E aí aqui, até puxando a pergunta, né, da família Rússia, quem utiliza Binance no Brasil corre risco? Então, nesse caso aqui específico, sim. Nesse ponto que eles levantaram, e se a SEC conseguir comprovar que existiu, né, modelo de wash trading, que é inflar preços, enfim, inflar volume, e também de misturar fundos da Binance, isso seria um ponto contaminado para todos os serviços do grupo Binance. Então, esse seria talvez a acusação mais grave que a gente tem até o momento do mercado. E aí, em resumo, né, bem em resumo mesmo, como é que foi a questão de reação de mercado, né? Basicamente, muitos especialistas falaram, cara, a questão de valor mobiliário, etc., não é tão clara, mas levantaram justamente a questão, pô, wash trading, mixagem de fundos, isso já é uma coisa mais complicada, isso é uma coisa mais negativa. E também existe, né, a tese que o Ryan Sakes levantou, que foi o rumor, eventualmente, da gente estar tendo um primeiro movimento, né, mais pesado contra a Binance, para depois ela fazer, né, um pivô e se tornar um player mais regulado, vamos dizer assim. Você quer comentar um pouco mais sobre essa tese? Eu sei que você deu uma estudada um pouquinho mais a fundo nesse sentido. É possível, tá, que a gente veja em algum momento no futuro o CZ saindo da frente dos holofotes e dar lugar para esse cara que está crescendo dentro da Binance. Foi uma contratação da Binance, que é o Richard Teng, que é um ex-regulador da SEC, né? Então, quem melhor para presidir a Binance numa disputa contra a SEC do que um cara que trabalhou por anos na SEC, sendo um dos braços fortes da SEC na área de regulação. Então, a Binance colocando o Richard Teng, né, à frente, as chances, na verdade, até da Binance conseguir fazer um acordo com a SEC e não ter que levar esse processo às últimas instâncias é bem possível. Então, são algumas coisas que podem acontecer daqui para frente. Uma dessas coisas é a Binance fechar um acordo, tá? E resolver o problema. Na verdade, tem até alguns rumores, cara, que circularam há umas 3 ou 4 semanas atrás, de que estaria sendo costurado um acordo por baixo dos panos, tipo, em que a SEC aceitaria uma multa bilionária da Binance e tudo morreria ali no tá tranquilo, pagou, agora se comporta e seja um bom menino. Mas dentro dessa E é negociação uma é tese alguma coisa plausível, né, cara? plausível, Isso eu acho cara. que muita Plausível. gente vê. Acho Eu que acho que a talvez essa seja a SEC, tese mais plausível para tudo a isso. SEC. É porque a SEC já viu que, cara, processo é trabalhoso, né? A SEC está há quantos anos tentando fechar o processo contra a Ripple e não consegue? O negócio não acaba nunca, cara. Uma novela sem fim. Então, às vezes, você botar o cara na linha de tiro só para forçar ele a fazer um acordo e dali para frente ele se comportar,
isso pode ser uma manobra da SEC, entendeu? Não necessariamente que ela queira levar o julgamento a cabo e aplicar todas as penalidades, entendeu? Exatamente. Eu particularmente acredito que nos dois casos é o que vai acabar acontecendo. Então aqui, pessoal, só para vocês verem, né, basicamente aqui é o processo de 136 páginas, um processo bem extenso, mas que basicamente o core desse processo é fundamentar essas acusações, né, de wash trading e também fundamentar a questão de security tokens. Então, eles listaram uma série de ativos como security tokens que ali estariam sendo operados dentro da Binance. E aí, chegando no segundo processo, o processo que saiu hoje, né, de manhã, foi o processo contra a Coinbase. E aí a Coinbase, a gente tem só duas acusações, é um processo, vamos dizer assim, mais leve, que seria justamente, né, de operar de forma irregular como corretora, broker e cleaner, né, de registros, e também de fazer ofertas e fazer também serviços que seriam considerados securities. Como assim? Valores imobiliários. Então a SEC basicamente falou, olha, cara, você está operando contrário às normas de regulação dos Estados Unidos, e junto a isso, você está fazendo a oferta de valores imobiliários, listou os tokens que eles acreditavam, e o seu serviço de staking também é um valor imobiliário. Então, você promover e trazer renda para passiva aos seus investidores e ficar com uma parte disso é ilegal na nossa visão. Então, esse foi o contraponto ali que a SEC fez. E horas depois, a gente tem também esse processo, né, do Alabama, mas na verdade é um processo coordenado de outras 10 instituições de reguladores financeiros estaduais, falando que os ativos, né, as operações de staking da Coinbase são valores imobiliários. Então eles fizeram essa alegação aqui também, os reguladores estaduais dos Estados Unidos, não só o regulador federal. Opa, aqui não carregou ainda, vamos carregar. Mas enfim, foi uma alegação do estado de Alabama, mas que se estendeu a Illinois, a outros players, falando, olha, você está fazendo sim a operação de valores imobiliários, e se você tem até 28 dias para se justificar ou parar, né, e deslistar esses valores imobiliários que a gente está considerando. Então aqui talvez seja um processo, vamos dizer assim, aqui no, acho que, enfim, o link não vai abrir aqui agora, mas depois a gente puxa. Pode estar sobrecarregado o servidor deles. Sim, mas aqui eu acho que é um processo mais pesado, né? Vamos dizer assim. Essa primeira ponta do processo é mais pesado. E aí, em resumo, qual que seriam as distinções, né? Quando a gente olha a questão da Binance. Eu até comentei bastante aqui no meu tweet sobre isso. Cara, primeira coisa que incomodou o mercado. A Binance é uma empresa listada em bolsa, então muita gente ficou questionando, pô, mas aí a SEC liberou a Binance ser listada em bolsa, como que é isso, etc. No release da SEC, eles comentaram, né, que eles não legitimizavam a atividade da Binance, da Coinbase, então não era algo tão claro, mas, enfim, mesmo assim, algo ainda dúbio, algo que ainda incomoda o mercado, você fala, beleza, cara, você não legitimou, mas, cara, como você deixou, então, a parada provar, a parada andar tanto tempo assim? Então, muita gente está se questionando nesse aspecto. E o segundo, cara, que foi o que basicamente gerou o maior conflito para o mercado como um todo. Falou, cara, vocês não definiram nenhum framework regulatório para o que seria security, né? O que seria valor mobiliário em cripto. Então, por que isso está acontecendo, cara? Por que vocês estão atuando nisso? Eu vejo talvez esse como os dois principais pontos. Não sei se você quer adicionar alguma coisa, o que você vê de distinto entre esses dois processos. Não, cara, eu acho que é parte de uma mesma agenda, ok? Então, concordo também com o que você já falou algumas vezes, acho que você escreveu isso também, não sei, que a gente está vendo só o começo da brincadeira, né? Que os próximos dias e próximas semanas, novas frontes de ataque devem aparecer aí, cara. Nisso, cara, eu queria deixar, então, destacar alguns trechos da entrevista, né? O Gary Gensler deu 2 entrevistas até agora. Blockworks, eu fiz um trabalho muito legal, resumindo um pouco dessas entrevistas. E, cara, para mim, esses são os pontos mais centrais da entrevista do Gary Gensler, né? Então, ele falou aqui, ó. Falou sobre a Coinbase, sobre a Binance e outras corretoras que estão que estão evadindo a regulação norte-americana. É claro a regulação norte-americana por anos. Então, o primeiro ponto que ele tá falando, cara, pra mim, cripto sempre foi super claro, sempre foi super transparente qual que é a regulação dos Estados Unidos, sempre foi super claro que vocês estão ilegais. Então, é o primeiro ponto. Ai, senhor, vai, continua. Aí ele fala, né, é fundamental é muito nítido, né, essa falta de controle e de conflitos existentes.
e que esse business model, esse modelo de negócios não é construído, né, compatível com as normas de segurança dos Estados Unidos e com a dinâmica de compliance que eles acreditam. Cara, para mim essa frase aqui, em outras palavras, a Binance e a Coinbase foram as primeiras. Nós iremos processar as outras. Então, a probabilidade de a gente ver processo contra Kraken, Gemini, Bitstamp e diversas outras corretoras registradas nos Estados Unidos é altíssima. Acho que depois dessa frase aqui, o Gary Gensler deixou tipo, isso muito evidente. Olha, cara, essa não é uma cruzada minha contra a Binance, porque a Binance está irregular, está fazendo watch trading, etc. Não, isso é uma cruzada minha contra qualquer instituição que esteja distribuindo cripto. A gente está indo contra isso. E acho que a gente tinha indícios dessa questão, principalmente depois da quebra do Signature Bank, que uma das exigências da SEC para os players que queriam recomprar o Signature Bank era: vocês não podem retornar às atividades de cripto. Então, para mim, cara, assim, fica muito nítido o que a gente pode esperar para os próximos meses neste sentido. Não sei se para você tem algum ponto assim que evidencia nesse aspecto. Cara, eu concordo contigo e na real isso para mim não é surpresa. Eu não me sinto surpreendido por essa série de acontecimentos. É basicamente o que todos nós já falamos entre nós há um bom tempo, que uma hora, cara, o Estado ia reagir. E que eles não iam tolerar a ascensão de cripto do jeito que cripto quer para sempre. Então, em diferentes graus, seja no ataque a uma corretora, no ataque a um protocolo, no ataque a um aplicativo DeFi, no ataque a um projeto de moeda criptonativa, a gente está vendo simplesmente isso. A cripto está sendo confrontado, porque cripto cresceu demais. Antes cripto era ignorado, depois cripto era ridicularizado e agora os caras estão tendo que partir para cima e brigar porque viram que se nada for feito, que todos vão ser engolidos pelo que a gente está fazendo. E eles têm medo porque não há regulação, porque é muito especulativo. Eu acho que a quebra da FTX foi o marco. Depois que a terceira maior corretora quebra, uma corretora que tinha uma arena, que estava com sua logomarca estampada no capacete do Hamilton, quebra, levando bilhões de dólares para o buraco e quebrando um monte de gente no meio do caminho, com uma parada completamente esdrúxula e alucinada que o time da FTX fazia, isso deu o sinal que eles precisavam. Agora nós temos a justificativa para partir para cima de cripto com tudo. E acho que o intervalo que a gente viu de tempo foi só o intervalo deles organizarem essas estratégias e colocarem o plano em ação daqui para frente, entendeu? O gap entre FTX e essa dinâmica, né? Acho que é uma só o coisa tempo de organizar o processo. Já meio decidida. E aqui ele continua comentando, né? Ele comenta, né? Em relação a uma questão dos fundos da Binance, né? Então ele mostrou-se dando um pouco mais de peso no processo da Binance, o que eu acho razoável, dado as acusações. E, cara, para mim essa é a marca, esse é o ponto que mais me marcou aqui. Ele foi questionado sobre as definições de securities. Então ele falou, ó, tokens como Solana, Cardano, Matic, Filecoin, Cosmos, Atom, Sandbox, Decentraland, Algorand, Axie Infinity e COT, e COT, né, estão sendo considerados valores imobiliários. E aí ele fala, cara, para mim eu acho que resume um pouco da postura do Gary Gensler, talvez um pouco da gestão atual Biden em relação a cripto. Olha, nós não precisamos de mais moedas digitais. Nós apenas nós já temos uma moeda digital e ela se chama US Dollar. Ela se chama dólar. Ela se chama euro. Ela se chama yuan. Essas moedas já são digitais agora. A gente já tem investimentos digitais. Então, cara, em outras palavras, ele fala, olha, cara, cripto está concorrendo com o monopólio estatal, com a nossa visão estatal. E com a ascensão do Central Bank Digital Currency e com tudo que está acontecendo, nós não acreditamos nesse modelo descentralizado de ativos. Nós não precisamos de moedas digitais. Por isso, estamos classificando todas essas como securities de forma irregular, como valores imobiliários de forma irregular. Em outras palavras, foi exatamente isso que ele colocou aqui para o mercado. Para mim, acho que de todo o tom dele, esse é o tom mais pesado. É o discurso mais pesado.
talvez o discurso que exista mais distância frente a diversos reguladores e até mesmo legisladores dos Estados Unidos. Porque enquanto o Gary Gensler está com essa postura extremamente forte, a gente já tem, né, uma outra ala ideológica norte-americana pró-cripto. E, cara, para mim, eu acho que esse foi o discurso, assim, o ponto que mais me chocou, vindo de uma pessoa que ela teve ali muito contato com o universo de criptativos, assim. Acho que esse é o trecho do discurso do Gary Gensler, né, das entrevistas do Gary Gensler, que mais me impressionou. Nota o seguinte, né? Ele não está necessariamente classificando essas coisas como valores imobiliários porque elas são valores imobiliários. Ele está fazendo isso porque ele não quer que essas coisas concorram como moedas digitais. Isso sabe aquela coisa do teste de Howey? A gente ficou muito preso nisso, né? Ah, se passar no teste de Howey é security, se não passar, não é. Mas o que a gente tem que entender, cara, é que valor mobiliário é aquilo que a SEC quer que seja. Então a SEC pode muito bem classificar tudo que ela vê pela frente como valor mobiliário só porque ela quer, mesmo que essas coisas não caiam no teste de Howey. E parece que aqui a agenda dele é usar uma legislação e um arcabouço regulatório de valores mobiliários para impedir a ascensão de novas moedas digitais. Esse aqui é a agenda, né? Então, realmente, para mim, mostra que é um argumento meio lá, meio cá, sacou? Tipo, o cara tá ele próprio usando uma brecha regulatória da própria legislação para fazer uma outra coisa. Ao invés, então, de regular, né, moedas digitais e criar um framework regulatório novo, ele está pegando todo mundo e colocando de graça numa lei na qual ele tem total controle sobre o que está rolando. Eu não sei se isso se sustenta, cara, sinceramente. Cara, e aqui no final ele fala, né, se existem valores, elas irão se regular, elas têm que mudar seu modelo de negócios, que, né, ele comenta justamente essa linha, e eu acho que o mais interessante aqui é a classificação da ação, né, que ele colocou que a classificação da ação da SEC é uma classificação pró-inovação, e que a América, né, os Estados Unidos, é um hub global financeiro de inovação e um líder nisso. E a SEC está dando isso, está fazendo essa ação pró-inovação, porque sem confiança no mercado de capitais, as coisas não funcionam. Então acho que Esse é um bom esse argumento, cara. Só ponto que eu não sei se fecha o que ele o tá, eu não sei se o visão que ele dele. tá fazendo realmente aumenta a confiança ou só monopoliza poder, né? Mas o Então, argumento é cara, bom. eu acho que, em resumo, vamos comentar um pouco sobre. Depois eu puxo as moedas vistas como security, mas eu acho que é válido a gente comentar de todas essas falas, porque, assim, é uma coisa super recente. Eu acho que eu sinceramente, praticamente não vi ninguém analisando essas falas. Mas, cara, eu acho que esse é o resumo de tudo que tá acontecendo. A gente vai ter outras corretoras sendo processadas pela SEC, porque na visão é, deles, cara, todas as corretoras estão erradas, todas as corretoras estão ilegais. Então, isso é um fato. Segundo ponto, cara, cripto na visão da SEC, valor mobiliário. Vai ser muito difícil a gente fugir dessas definições para praticamente todo o mercado de cripto. Talvez exclua-se ali Bitcoin. Mesmo o Ethereum, com a questão do Proof of Stake e a Polkadot, que não foram citadas estranhamente no processo, mas com a questão de staking, e por conta do estado de Alabama, Illinois, outros, parece que vai acabar eventualmente entrando nesse mesmo cesto. E, cara, acho que é isso. Assim, acho que agora chegou num ponto que é um ponto vai ou racha, né? Acho que a gente estava, de certa forma, pedindo por isso. Quando a gente falava, cara, Estados Unidos, ele precisa se posicionar. A gente precisa definir o que é security para os Estados Unidos para a gente continuar evoluindo no mercado de cripto. Porque senão a gente vai Sim. ficar no entrave. E agora, se os Estados Unidos virou e falou, beleza, cara, tudo é security, tá todo mundo errado. Óbvio que agora a gente vai ter que entender, pô, se tá todo mundo errado, qual vai ser a reação da indústria, qual vai ser a reação dos legisladores, qual vai ser enfim, qual vai ser o contra-ataque de toda uma indústria que hoje é uma das maiores indústrias do mundo, que é a indústria de criptativos. Então, particularmente para mim, é o ponto que a gente está hoje, na minha visão. Legal, cara. Eu concordo contigo. A gente precisava de clareza regulatória, mesmo que fosse uma clareza ruim, para a gente saber se a gente vai cooperar ou se a gente vai brigar. Agora, como é que você decide cooperar ou brigar com uma coisa que é indefinida? Né? Então, eu acho que, bem ou mal, cara, é bom que tenha uma definição, mesmo que a gente não goste dela, porque a gente pode se posicionar em relação a ela e fazer alguma coisa, entendeu? E eu falo mais, cara, todos os posicionamentos da SEC são confusos.
São. Assim, eu coloco essa questão. Por exemplo, para mim, Ethereum não ter sido considerado um valor imobiliário, dado os tokens que eles consideraram um valor imobiliário, é muito estranho. Polkadot não ter sido considerado valor imobiliário, dado os tokens que eles estão considerando, é muito estranho. De verdade. Tipo assim, não é que eu estou falando, pô, vamos lá, tomara que seja valor imobiliário e derrube mais. Mas, cara, há necessidade mínima de coerência dentro dessa operação. E aí a gente entra aqui, né, justamente nos tokens, né? Que tokens ali são considerados valor imobiliário na visão da SEC. Atom, BNB, BUSD, COT, no caso da Binance, foram listados. Também no caso da Binance, Solana, Cardano, Matic, Filecoin, Sandbox, Decentraland, Algorand, Axie Infinity. E depois aqui no caso da Coinbase foram adicionados, né? Chilis, Near, Flow, ICP. Eu não conheço esse VGX, Também não sinceramente. conheço. Não conheço a sigla. Dash e Near. Desculpa, e Nexus. Então, para mim, basicamente, cara, o que a gente vê em comum desses tokens? Modelos de Proof of Stake. O que a gente vê em comum nesses tokens? Tem ali uma certa organização. E outra coisa, cara, são os players mais relevantes do mercado. Invariavelmente. Aqui a gente está na lista dos maiores players do mercado, excluindo talvez Tether, o USDC, Ethereum, Bitcoin e Polkadot. É. Quando eu vejo essa lista aqui. Nada O mais. E XRP, nada XRP mentira. já está no outro processo, né? E XRP tá no outro processo. E sinceramente, nada mentira que o considerar BUSD como valor imobiliário, cara, automaticamente É muito o estranho. USDC e Tether É. são valores imobiliários. É o mesmo modelo, cara. É o mesmo modelo de negócio, é a mesma estrutura. Essa Pax cesta tá muito USD é um esquisita, valor cara. imobiliário. Tá Pax estranho, cara. Gold é um valor Max imobiliário. Flow. De Porque, acordo com assim, essa regra. de acordo com essa definição inexistente, diga-se de passagem. Então é um Não, o cara põe pouco Algorand, não não põe coerente. Elrond, não põe Tesos. Só que põe Filecoin, não põe Aruive, não põe Storge. Essa lista aí, cara, tá furada, cara. Isso é só uma primeira referência que eles tiraram do bolso, sacou? Acho que eles fizeram como o cara falou, assim, joga um monte de papel pro alto, o que cair na escada a gente processa, sacou? E pega uns caras que a gente quer colocar no meio, faz uma sopa e toca pra frente. Cara, no fim é tipo um movimento. Mas assim, é a fundamentação. Eu vou falar uma coisa, assim, cara. Apesar de não ser lógico, coerente pelo menos é. Que Não dada a é, fundamentação. assim, Filecoin, mané. Filecoin é armazenamento de dados, Send é um Roblox na internet, Não, eu Solana são falar o blockchains. processo da ICC é coerente, que é, cara, Ah, tudo tá. é security, logo vou processar todas as exchanges. Assim, eu vou achar estranho se eles não processarem a Gemini, a Kraken A nesses players. Kraken. Tipo assim, a coerência o ponto de intersecção entre o processo da Coinbase e da Binance é coerente, dado as regras arbitrais que a SEC tá se pondo aqui. Eu acho que esse é o meu ponto em relação a isso. Assim, eu entendo. A narrativa tem alguma coerência, mas os ativos em si é uma sopa esquisita pra caceta, cara. Cara, a tese que eu vi aqui aí foi uma tese do Digital Currency Group, que basicamente, né, o CEO do Digital Currency Group citou, né, falou, cara, a gente percebe que tokens de Proof of Work, como Bitcoin, Litecoin, XRM, Ethereum Classic, não foram incluídos Zcash não foram incluídos na lista da SEC. A lista tem Cardano, ADA, Atom, tudo, etc, etc, etc. E ele levanta essa tese, né? Que se não seria ali Proof of Stake. E aí, cara, eu concordo com ele. Tipo assim, pra mim é estranho o Ethereum e o Polkadot não estarem na lista. Ou Atom, né? Atom tá. Atom tá? Atom tá na lista. Cadê? Tá aqui, ó. Tá aí. Tá aí. Tá aí, tá Atom, aí. Near, todo mundo tá. Mas enfim, cara, eu acho que, de E certa forma, Avalanche, e Phantom, e Harmony One. é verdade, Harmony One, Phantom, Avalanche tá faltando, né? Vai ter que ter. Tem Cara, que mas aumentar essa assim, lista ele aí, cara. basicamente quadrou todo o mercado de cripto, velho. Tirando É. Bitcoin, Ethereum, Bitcoin, Litecoin, cara, eu acho que não tem nenhum outro case relevante que... Porque, cara, ó, botou Matic e não botou Avalanche, cara. Pô, elas são muito parecidas, cara. Cara, Muito tá estranho, doido. tá confuso. Tá estranho. Então, eu acho que, em resumo,
Esse é o resumo da história. Acho que ficou claro pra galera. A galera tá até brincando. Então vamos esperar amanhã que vai ter live sobre o processo da Kraken. Vamos fazer Não um acharia bolão. estranho. Vamos fazer um bolão. Quem vai ser a próxima? Vamos lá, Eu deixa a acho que galera nos comentários a aí, galera. Gemini vai antes da Kraken, cara. E aí, galera, Kraken, Gemini ou Bitstamp? Quem que é a próxima amanhã? Eu acho que Eu não Gemini vai acharia estranho. primeiro. Cara, mas eu acho muito suicídio, assim, porque basicamente o cara tá realmente comparando a briga com todo o mercado cripto. De uma vez só, sacou? De uma vez só, tipo, porra, ganha um processo primeiro e depois fala, ó, baseado nessa jurisprudência, todo mundo se ferrou. Mas, Exatamente. porra. O cara saiu, pegou a metralhadora aí. Saiu tirando pra tudo que é lado, cara. Mas tá Que bom, doideira. brincadeiras à parte, vamos para as teses, então, que vamos fechar essa live uns 40 minutinhos, que Vamos. eu acho que a gente vamos responder aqui as principais dúvidas do pessoal. Vamos lá. Primeira dúvida do Jorge Neves. Os tokens citados sendo considerados valor unitário é muito ruim para o token? Cara, Boa pergunta. sinceramente, particularmente para mim, não. O que eu acredito, tá? Eu acredito que essa definição ela não vai se sustentar. Eu acredito que vai ter a necessidade da SEC ter um pronunciamento e o legislador norte-americano ter um posicionamento e falar o que é o que não é valor mobiliário, quais são as regras claras para isso e qual que é o processo para os tokens se regularem. Até o próprio Gary Gensler, de certa forma, deixou essa letra. Até porque, cara, é muito difícil. A indústria de venture capital mundial está alocada em cripto. É muito difícil os Estados Unidos manter uma postura como essa. E é muito difícil outros países seguirem essa mesma dinâmica. Então, eu acredito que a gente vai ter essa definição. Quando a gente tiver essa definição, tokens que estão mais prontos para fazer isso provavelmente vão conseguir se estabilizar mais rápido e vão, cara, voltar a receber capital. Eu acho que isso constrói um incentivo para depois ter um crescimento significativo desses tokens. Essa é a minha leitura atual. Curto prazo é ruim? Por quê? Porque vai ter, enfim, cobrança por parte dos fundos de investimentos alocados nesses tokens para retirar isso, vai ter cobrança ali por parte do regulador para deslistagem em corretoras, entre outras coisas. Mas parece que o mercado, de certa forma, não levou tão a sério. Eles caíram um pouco mais, mas eu não vejo como uma coisa tão negativa. Talvez role uma pressão em cima das parcerias. Para pegar empresas tradicionais, por exemplo, que estão fechando parcerias com a Polygon e rolar uma pressão do governo para esses caras abortarem as parcerias. Talvez possa ter alguma coisa nesse sentido aí que é meio chatinho, cara. Legal. Acho que vamos lá. Segundo ponto que eu acho interessante. Smart Chain. Cara, Binance Smart Binance Chain, né? Smart Chain, para mim, é uma das coisas que tá mais em risco nesse jogo aqui. Por quê? Porque se BNB considera-se security, se BUSD se considera security, cara, eventualmente num acordo da Binance, a Binance pode virar e falar, tá bom, cara, vou abrir mão do meu ecossistema. Do ecossistema da Smart Chain. Não vou ser mais o curador, não vou ser o grande protetor do BNB, do BNB Chain. E isso, para mim, acabaria com o potencial desse ecossistema. Eu não vejo isso acontecendo com outros tokens. Tipo, eles Mas eu vejo que. largariam a própria sorte, assim. Agora, se seguem sozinhos, toca aí do seu Porque jeito, é tudo vamos aberto. imaginar. Cara, o cenário mais plausível é a gente ter um acordo. Acho que o Concordo. mundo cripto inteiro concorda com isso. Que a gente não vai, tipo, cara, entrar na maior perseguição da história de cripto dos Estados Unidos, porque senão a indústria vai sair, vai montar em outros lugares e pronto, e os Estados Unidos vai ficar para trás. Os Não Estados é Unidos vai viável, perder né? a arrecadação em termos de imposto, a própria questão ideológica e do próprio público norte-americano, cara, a opinião popular não deixaria isso, e nem a opinião política norte-americana deixaria isso acontecer. Então, cara, eu vejo o cenário de acordos. No cenário de acordo, cara, quais são as duas coisas mais frágeis para mim? Beleza, staking. Eu acho que vai virar um momento, cara, regula aqui, ó, staking, paga um certo imposto aqui pro governo, é nóis, pronto. Binance Smart Chain, cara, virar e falar, pô, beleza, cara, a gente te estabiliza, tal, paga uma multa aqui pelo wash trading, por todas as paradas, faz aqui uns reports, seja mais transparente. Mas, cara, derruba essa Binance Smart Chain aí. Eu vejo como trade-off para Binance é um trade-off muito baixo do que eu lutar por ecossistema, dado que o ecossistema não dá uma super rentabilidade para a corretora. Deu no passado, quando ela conseguia ali ter volumes, ter liquidez, ter operação nisso. É a leitura que eu faço no momento. É uma boa leitura, cara. A gente já viu, né, outros players, tipo, cortando o braço para salvar o corpo, né? Então não seria de todo estranho se não parte de um settlement, seria a gente estabelecer que uma corretora não pode ser dona de uma blockchain porque há um conflito de interesse muito grande nisso e tem que segmentar as operações. E aí eles soltam a BNB Chain para viver sozinho.
Seria factível, cara, concordo, sim. Aí entra num outro ponto, né? O que muda quando eles declaram como uma down security? Nada e muita coisa. Tudo e nada. Tudo e nada. Vamos lá. Na prática, muda alguma coisa? Cara, se você não tá operando nos Estados Unidos, não. Meio que. Fora dos Estados Unidos, meio que isso não importa. Fala a palavra aqui, calma. É, A gente tá na hora do almoço. exato. Agora, saindo dos Estados Unidos, entrando nos Estados Unidos, cara, provavelmente o potencial risco de deslistagem das moedas. Então a gente poderia ver uma deslistagem em massa das maiores criptomoedas de corretoras como Coinbase, Binance, US, Kraken, enfim, todo o mercado, Kraken, Gemini, todo o mercado norte-americano. Então, o maior risco dessa questão de security é essa super deslistagem em massa e também de fundos de investimento eventualmente tendo um questionamento muito forte de investidores e tendo que vender os seus assets por conta dessa questão, que foi um pouco do que aconteceu com a XRP, né? A XRP, quando foi considerada como security, aconteceu isso. Qual que é o meu questionamento disso, cara? O quanto as corretoras abririam mão de receita se elas topassem essa estrutura? Talvez, inclusive, seja por isso que Ethereum e Bitcoin não foram considerados securities. Porque, realmente, deslistar Ethereum e Bitcoin quebraria a grande maioria das corretoras. Agora, as outras moedas, elas não têm um volume tão significativo assim. Talvez seria pode uma das ser, justificativas mais plausíveis frente a pode tudo isso ser. que está acontecendo. Ou na verdade, a gente até deixa eles transacionarem isso, mas elas têm que se registrar na SEC como entidades que negociam valores imobiliários. Aí a gente vai atrelar a questão de imposto de renda, talvez retenção de imposto de renda na fonte, encarar o staking como dividendo. Simplesmente você pode enquadrar como security para forçar o negócio a se comportar dentro da máquina, e não necessariamente para deslistar. Talvez para negociar de forma diferente, sacou? Exato. Cara, seguindo aqui, eu acho que. Vamos ver o que mais que a gente tem de dúvidas. Eu acho dúvidas mais essenciais. Me corrija mas se estiver errado, mas os Estados Unidos está espantando o mundo. Eu acho que é um pouco isso, cara. Só que É, foda é que ele tá espantando num cenário que, cara, existem potências para receber, sabe? Tem Singapura para receber essa galera. cara, e o próprio Estados Unidos já não é mais aquele Estados Unidos, né? A gente tá ficando meio assim, meio. A gente tá começando a ficar meio chulé com ele, sabe? Ah, tá bom, cara. Enfim, cara, A tem, gente tem sobrevive Hong sem Kong, eles, tem sacou? Dubai, tem muita gente A gente para pode receber. viver sem eles, entendeu? E é aqui uma outra pergunta, cara, a galera perguntando, cara, isso não é um papo pra Central Bank Digital Currency? Cara, pra mim sim. Com Hoje, certeza. cara, até um dado legal, hoje 95% da economia mundial está desenvolvendo Central Bank Digital Currency. 114 países, a gente já tem ali inúmeros testes rolando. Cara, os Estados Unidos está no processo de desenvolvimento, eu acho que ele ainda está longe de lançar, talvez para 24, para 25, mas para mim a postura do Gary Gensler, ele, em outras palavras, gritou: eu acredito em Central Bank Digital Currency, eu acredito em blockchain privado, não acredito em blockchain público. Para mim, a entrevista dele, ele gritou isso aos quatro ventos. E eu acho que fechando aqui, cara, uma última pergunta é essa daqui, né? Cara, a SEC está indo atrás dos corretores nesse momento. Parece que alguém não gostou da FTX ser caído e essa dinâmica de outros corretores do mercado. Cara, para mim isso é o suprassumo do que aconteceu. A SEC caiu, ou a FTX caiu. Quando a FTX caiu, ela era muito atrelada à SEC, muito atrelada à política de lobby americano. Isso gerou uma cobrança significativa de parte da população e, por consequência, isso desengloba em tudo que está acontecendo em cripto. Então, acho que para mim a quebra da FTX foi o estopim para tudo isso acontecer. Concordo. E tem vários motivos para você começar indo nas corretoras. As corretoras são a principal porta de entrada para o dinheiro no mundo cripto. Então, se você controla as corretoras, você controla o on-ramp e o off-ramp. Você controla o momento que o dinheiro vira cripto e que cripto vira dinheiro. Antes disso, só os bancos. E você vê que eles já foram nos bancos, né? Estão cerceando os bancos que têm negociação com o mundo cripto, que é a primeira camada mais externa. Depois vai nas corretoras, que são o portão de entrada e saída. Depois que você assentar banco e corretora, aí você tem como chegar e atacar diretamente o núcleo de mundo cripto. Então parece Exato. realmente uma estratagema de guerra, né? Como se fosse a operação choke point. Você vai cercando e enforcando, sacou? Sim, sim. E aí, acho que para fechar algumas últimas dúvidas, né?
a dúvida aqui do DeFi Guy, qual que seria a probabilidade da gente ter um bloqueio e uma continuidade nessa linha para stablecoins? Cara, acho que é alta, tá? Porque o BUSD é a mesma coisa da Pax, da Pax USD, só que distribuído pela Binance. Então, para mim, a diferença entre o BUSD e o Pax USD não é distante. É só a sigla. É só a sigla. É só a sigla. Sinceramente. A Circle, cara, tá ali dentro da Coinbase e tá É com umas logo, mesmas dores de cabeça. Tether, mesma linha. Cara, pra mim, cara, eu acharia estranho essas stablecoins não serem processadas. Assim. Eu acho que sim, stablecoins vão passar um momento delicado, cara. Eu O fico único um motivo que eu vejo pouco. pra stablecoin não ser processada é se a SEC abriu frente mais de processos e aí ela pensa, tá, cara, não vou ter todas essas frentes, eu preciso lidar só com as que eu tenho. De resto, posto esse conceito que o Gary Gensler deu pra gente, cara, não vejo outra perspectiva. E aqui, cara, eu acho que a galera perguntando aqui mais, a última pergunta é mais sobre, enfim, outras alternativas de custódia. Cara, o que eu penso em relação a tudo isso? Acho que talvez agora custódia centralizada seja um dos melhores caminhos, a autocustódia. Então, você centralizar essa custódia em múltiplas carteiras. Produtos regulados, como ETFs, talvez podem ser uma alternativa de custódia para esse cenário. Evidentemente, a gente não está dando recomendação de investimento aqui, pessoal, mas seria uma alternativa para isso. E operar em corretoras com ambientes regulatórios mais confortáveis, corretoras que estejam mais tranquilas nisso. O problema, eu acho que dessa última alternativa é a questão da contaminação. Por quê? Porque hoje, grande parte de corretoras e players que atuam no mundo, elas dependem de um custodiante norte-americano, elas puxam liquidez de players como Binance, como outros locais. Então, se a gente tiver um agravamento nesse cenário. Então, talvez agora seja plausível, né? Você ter uma diversificação, talvez via instrumentos financeiros estruturados e regulados, e também através da sua autocustódia de preferência de forma através de uma multisig, de alguma outra estrutura assim. Eu acho que seriam os dois caminhos mais plausíveis em relação a esses riscos que a gente está enfrentando. Não sei se você vê outra coisa. Não, eu acho que é por aí, cara. A era das escolhas fáceis está acabando. Na verdade, a gente não tem como dizer que tem uma escolha segura. Não existe segurança no mercado cripto, justamente porque ele não é regulado. Enquanto ele não for regulado, ele nunca vai ter segurança. O que a gente tem que entender é qual é o risco que a gente topa em cada tipo de custódia e diversificar isso aí, cara. Mas não tem assim uma solução perfeita para falar, olha, durma em paz, porque aqui nesse lugar todas as suas problemas serão resolvidos. A gente não tem isso hoje em cripto. Nem em corretora, nem em moeda, nem em qualquer melhor stablecoin. Tudo vai ter algum grau de risco. E é por isso que é um mercado de risco. Porque o risco está na natureza de tudo que a gente está fazendo em cripto, entendeu? Beleza, cara. Eu acho que de live era isso que a gente tinha para trazer para o pessoal. Espero, enfim, que o pessoal tenha curtido a live. Acho que passamos aí nossas principais teses, né? Que provavelmente a gente vai ver mais pressões regulatórias nessa linha. A gente deve ver grandes acordos sendo fechados em cripto. A gente deve ver um framework de cripto sendo desenvolvido nos Estados Unidos. Eu acho que de questões mais frágeis, principalmente o ecossistema do Binance Smart Chain, eu vejo como questão mais frágil. Depois disso, acho que realmente vai ser passar por um framework. Talvez moedas menores vão sofrer mais com essa questão. Resumo é isso, cara. Acho que, pô, pessoal, espero que vocês tenham curtido aí, então, a análise. Foi uma análise bem sóbria, bem menos sensacionalista que a média do mercado. Acho que a gente tentou trazer sobriedade. Espero de verdade que vocês tenham curtido. Não esqueçam de deixar o like, não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Quem quiser ter atualizações diárias sobre isso, eu vou estar atualizando todo mundo no Crypto Today. Primeiro link da descrição. E, Casta, últimas considerações? Cara, só dizer que existe um risco que a gente não abordou ainda e que a gente vai ter que acompanhar, que é o risco de curtíssimo prazo, que é o risco de liquidez das corretoras, ok? Isso aqui ainda está tranquilo, tá? Eu estava dando uma olhada nos dados, a Binance viu cerca de 1,5 bilhão de dólares em saque. Parece muito, mas não é tanto, tá? Porque no FUD de maio foram 4 bilhões e meio em saque e ela continuou honrando. Então é a gente ficar de olho nos caras que monitoram esse outflow de exchanges para ver se elas vão entrar em estado de crise de liquidez e travar saque, ou se o mercado não vai demandar tanto assim elas. Então esse é um risco de imediato, curto prazo, que a gente tem que ficar de olho e continuar reportando aí.
Por isso seria melhor, né, não estar presente nas corretoras ou com uma exposição baixa em corretoras dentro do ambiente regulatório norte-americano. Isso não se estende apenas para Binance e Coinbase. E o pessoal perguntando se oportunidade de compra. Cara, para mim, até agora, especialmente o que eles definiram como security, que caiu mais, eu vejo que sim. O ecossistema da Binance, eu já tenho um pouco mais de questionamento, de que vai depender um pouco do acordo com a Binance. Agora, cara, quando eu olho para um player tipo Polygon, ele tem toda a capacidade do mundo de se estabilizar, regular e se tornar um security. E para mim, isso no momento que isso acontecer vai ser bom, porque vai ter um inflow grande de capital. Acho que essa é a leitura final. Então é isso, Pode ser pessoal. até bom no final. Pode ser até bom no final. Nossa, Espero que vocês tenham curtido. Pô, batemos aí 270 pessoas na transmissão simultânea meio do Casta. Um abraço e fiquem aí ligados que mais à frente a gente tem mais novidades. Inclusive no canal do Casta vai ter uma live, né, com um advogado que ele vai comentar de forma profunda aí todas as questões. Então fiquem de olho nisso também. Abraço, pessoal. Até logo.